vivo. Amém. Estamos ao vivo aqui da comunidade, para os nossos irmãos que estão na rede, a igreja que está em casa. Eu vou ser nosso amigo do Face, YouTube. E eu quero convidar a igreja presente aqui para se colocar em pé, para a gente celebrar o Senhor, né? Eu sei que hoje é um dia especial para as mães. Eu quero já cumprimentar, desejar aqui para as mães que estão aqui presentes, as mães que estão em casa, desejar assim um amor, um abraço, e que um cuidado de Deus venha sobre todas as mães, né? E se fosse pedir para a mãe o que ela gostaria, né? Qualquer mãe, se a gente perguntar para ela, o que você gostaria e que acontecesse, eu sei que todas as mães iriam falar uma coisa só: elas iriam orar, iam pedir a Deus que seus filhos fossem protegidos. E eu quero orar para que as mães sejam protegidas e seus filhos sejam protegidos, né? A mãe sempre ela é altruísta, ela não pensa nela, ela pensa nos filhos, pensa no marido, pensa na família. E nós precisamos orar e agradecer a Deus por nossas mães, aqueles que, né, nós temos alguns irmãos e não estão, suas mães já não estão conosco, nós sentimos isso, mas nós também oramos para que você receba aquilo que sua mãe desejava no seu coração sobre a sua vida, as bênçãos de Deus. Eu quero orar, pedir as bênçãos de Deus sobre esse culto. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dos pontos mais altos da fé cristã, um culto a Deus, é um culto de adoração, é o culto mais associado às doutrinas da fé, a doutrina da igreja. Se você for fazer um resumo, você vai ouvir nessa noite algo que eu vou trazer sobre a importância da ceia do Senhor. Aqui começa nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas seguiam Jesus, mas somente os discípulos, só aqueles que estavam junto com eles, participaram da ceia. E esses que participaram da ceia tiveram uma promessa de Deus. E eu quero convidar você para receber essa promessa e viver nela, pedindo as bênçãos de Deus. Vamos orar e orar pelas mães, orar por você. Obrigado, irmãos, vocês que estão conosco. Nós estamos retomando e, se Deus quiser, a gente vai gradativamente, com todos os cuidados, obedecendo todo o protocolo, todas as orientações aí da saúde. Nós vamos trabalhando e retornando, pedindo que o Senhor também abençoe nossas vidas, abençoe nossa cidade, nosso país, e que exista uma solução para poupar essas vidas. É o nosso pedido em Deus, nossa oração em nome de Jesus. Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção, e começamos esse culto, começamos essa celebração, te agradecendo, te louvando e confessando o Teu nome. Tu és um Deus vivo, poderoso, misericordioso, cheio de amor, sobretudo um Deus de vida e não de morte. Por isso eu oro que o Senhor libere vida nesse lugar, vida, Senhor, no espírito, vida na alma, vida, Senhor Jesus, no físico. Pessoas sejam restauradas, pessoas sejam renovadas pela presença do Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, nesses dias, e exatamente a partir desta ceia, ser despertado para o Senhor. Sabemos que o Senhor está movendo sobre toda a terra, não é essa pandemia simplesmente que está agindo, mas o Senhor está agindo. O Senhor tem nos chamado para ter um tempo, para termos esse particular, para nos conhecermos, porque esses dias têm revelado quem somos. Esses dias têm revelado se somos, ó Deus, Saul, se somos Davi, se somos Golias, se somos Davi. Nós estamos, Senhor, enfrentando esses dias uma revelação de quem nós somos, e nós queremos, Senhor, estar nesse lugar declarando a Tua palavra, declarando que eu, minha casa, eu, a minha família, eu e esta comunidade serviremos ao Senhor. Nós queremos, Senhor, trazer nossas orações ao Senhor, trazer nossos pedidos, nossas queixas. Nós queremos trazer nossas preocupações e nos livrar de todas elas, por causa do Teu nome, por causa do Teu Espírito que está presente. Pai, eu intercedo pelas mães. Começamos essa reunião aqui rogando em favor das mães que estão aqui, que o Senhor abençoe elas. E eu sei que o pedido dessas mães, apesar de ser um dia das mães, é que seus filhos também sejam abençoados, que sua casa seja abençoada. Assim nós oramos por todas essas vidas que estão aqui nesse culto, que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos sobre nossa cidade, nosso estado,
Estado, nossa nação, seu cuidado, sua proteção, e ó Deus, um pronto livramento. Eu sei que o Senhor vai dar um livramento. Nós queremos dizer basta para todo esse ataque. Se levante, ó Pai, em nome de Jesus. Nos levantamos como igreja e declaramos a vitória do Senhor e do seu povo. Nós declaramos, operando Deus, quem impedirá? Nós declaramos que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso na batalha. Nós declaramos que o Senhor é um Deus de vida, um Deus de salvação, um Deus de poder. O Senhor é general dos exércitos. Pai, nós exaltamos o teu nome e nós nos alegramos, porque na tua presença não há medo, não há insegurança, mas há graça. Que o Senhor derrame agora em nossos corações a tua paz, a tua alegria, e nessa ceia, nessa celebração, que trazemos aqui a lembrança e a fé da tua presença agora conosco, nesse instante. E onde o Senhor está, algo vai acontecer. O cego vai abrir os olhos, o surdo vai ouvir, o leproso será curado, o morto vai reviver, o triste vai se alegrar, porque na presença do Senhor há milagre, transformação. É nossa oração. Abençoe e derrama graça nesse lugar. Que teu Espírito Santo venha nos despertar, avivar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, eu quero que você diga amém, mas que você adore o Senhor nesse instante. Antes de nós cantarmos, eu quero que você diga amém. Senhor, move sobre mim, faz um milagre na minha casa, na minha vida, dos meus irmãos, nessa cidade. Deus, nós não queremos olhar para as coisas, elas nos desanimam, elas nos entristecem. Nós queremos olhar para o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá amor, possamos olhar para o nosso próximo, o nosso irmão com amor, com graça, com misericórdia, e só podemos fazer isso se olharmos para Ti, Senhor. Por isso nós queremos manter nossos olhos, o foco de nossa visão em Jesus, em Jesus. Comece a orar, ore em línguas, comece a agradecer a Deus, diga aleluia, aleluia, Senhor, move Senhor, aleluia, oh, aleluia, hey, levanta tuas mãos, declare: bendito é o nosso Deus, Ele está aqui, Ele está vivo. A ceia é uma celebração sim da morte de Jesus, mas é uma fé da ressurreição, da sua presença. Ele está conosco, aleluia. Ele vive, Jesus vive, aleluia. Irmãos, se Jesus vive, nós declaramos isso, algo vai acontecer na sua vida agora. Jesus está aqui, Ele vive, algo tem que acontecer. A presença do Senhor nos liberta, nos transforma. A presença do Senhor faz você romper as barreiras, as muralhas cairão. Oh, abra os mares, Senhor, abra as águas, Senhor, cesse essa tempestade. Oh, abençoe e guarde o teu povo. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Levante tuas mãos e diga: estamos nós aqui, viemos aqui só pra te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aqui estamos, Pai, oh glória. Só a igreja, só pra te adorar e fazer
estamos nós aqui. Mais uma vez, cante bem alto. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, oh glória, estamos nós aqui, oh, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos e cante assim. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 oh. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, glória, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Estão em Deus, grande Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, declara, igreja, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus
e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas e faz chover. Só pra te adorar, nós viemos aqui para adorar Jesus e fazer seu nome, fazer o nome dele grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Culto é isso, adoração do Senhor. Estamos nós aqui. Só pra te Fale isso para o Senhor. Igreja, fala isso. Você que está em casa, cante o Senhor, diga isso a Ele. fazer Teu seu nome Maior. grande. Estamos aqui para fazer o nome do Senhor, não nosso, não de pessoas, não de religiões, não de O denominação. louvor Jesus Cristo, que é Senhor, devido. Ele seja exaltado, o nome dEle exaltado. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória. Adorado Senhor, obrigado. Senhor, recebe o louvor da tua igreja. Ela está presente. Sua noiva está aqui te adorando, te aplaudindo. Senhor, está aqui tua noiva. Ela veio só para te adorar, Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos, cada família, faz um milagre no meio do teu povo, no meio da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que concorda comigo, diga amém. Aleluia, amém. Deus abençoe. Onde você está, levando sua mão para o seu irmão. A gente não vai sair do lugar e fala Deus abençoe. Fala paz do Senhor. Deus abençoe, amém. Você que está nos ouvindo, Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu creio muito quando estamos juntos, quando nos reunimos. O Salmo 133, o Senhor disse, está escrito, né? O que rege a nossa vida tem que ser a palavra de Deus, não os nossos pensamentos, nosso intelecto. Ele só é adequado quando ele é formado na palavra. E aí o Senhor diz no Salmo 133, o Senhor ordena a bênção, amém? Quantos sentiram já abençoado? Diga amém. Aleluia. A primeira sensação na presença de Deus, sabe, irmão, é libertação, né? A gente sente livre,
sente alegre e sente grato a Deus. Eu sou grato a Deus por podermos reunir e ter os irmãos aqui conosco. Tem sido uma bênção a gente transmitir aí pelas redes sociais. Estamos fazendo um esforço, né? Não é nossa praia essa área, mas o que nós somos, estamos transmitindo, estamos falando, estamos compartilhando, e o nosso desejo é que Deus abençoe as vidas, as pessoas. Nós somos chamados para isso, para orar, abençoar, e aí cada pessoa vai ter seus a sós com Deus, seu tempo com Deus, e vai ser bênção de Deus. E nós agradecemos a Deus. Eu também quero aqui mais uma vez pedir, parabenizar as mães. Deus abençoe todas as mães pelo seu dia. E eu queria agradecer você, mãe, você, pai, que tem enviado seus filhos aqui no sábado, né? Vocês perceberam que a gente não está transmitindo nosso culto mais no sábado. Sábado, nós temos um sábado jovem, teens e jovens. Então, estamos começando isso. Alguns irmãos estão nos ajudando, aqueles que têm chamado. Se você tem chamado, pode vir, né? É algo que Deus colocou no seu coração. Não quero que você venha porque eu estou falando, mas se Deus falou, então você vai nos ajudar, né? Eu senti no coração, eu vou compartilhar com vocês, pais, e ontem no comecinho da reunião eu compartilhei com eles, e você, irmão, que está nos assistindo, e Deus tem nos falado de gerações, porque Deus fala de gerações, e nós temos uma geração, eu ministrei algum tempo, e eu falei ontem, uma geração de Saul, né? Geração de Saul é uma geração que não destrói os filisteus, é uma geração que se acovarda ou faz associações, ou quer ser amigo, e filisteu significa aquele que rouba, aquele que destrói, aquele que é estranho, aquilo que você sabe que não vai dar certo na sua vida, sabe que não é para você, mas você, por um motivo ou outro, acaba aceitando aquilo. E Deus me tocou, e eu estava orando e falei para os jovens, para os adolescentes e os teens, eu falei, olha, Deus está levantando uma geração para destruir os Golias. Saul foi uma geração que não destruiu Golias. Saul foi uma geração, né, você que conhece a Bíblia, é um sentido figurado, é uma geração, é um tipo de geração, talvez de pais, que não destruíram os filisteus. Então os filisteus começam a produzir gigantes, começam a gerar gigantes, e agora vão comprometer todo o reino dos filhos. Então Deus levanta uma geração de Davi, que não é acreditado por serem jovens, por serem pequenos, mas Deus levanta aquela geração para destruir estes gigantes. E talvez aqui você falar, mas então eu sou geração de Saul, não sei. Se você está vivo, se você está aqui comigo, e eu queria que você se reunisse com esses jovens, com esses teens, e fala, Deus, renova-me. Eu quero ser uma geração que vai se levantar para destruir os gigantes, destruir Golias, né? Eles impedem o crescimento do povo, do reino de Deus, a expansão daquilo que Deus tem falado. Então, quando nós lemos a Bíblia, a gente vê um processo, um padrão de Deus, de comportamento, de atitudes. Então nós fazemos esse comparativo, essa analogia, e às vezes a gente está sentindo assim, Deus falando conosco exatamente isso. Deus está precisando de Davi, né, que se levanta. Onde estão os Davis de Deus? E a palavra Davi significa amados, aqueles amados que amam a Deus, que têm amor. E se há alguma coisa que essa geração precisa, é amar. Se há algo que nós precisamos nesses dias, é nos desprover de toda a ira, cólera, rejeição e amar, né? Foi o que Jesus fez. Quando Jesus olhou para você e Ele diz, nós ainda pecadores. Amém? A Bíblia diz que o pecado ofende a Deus. Mas nós ainda pecadores, Ele nos amou. Quando Cristo morreu por nós, né, morreu pela humanidade, a humanidade não tinha melhorado nada, estava pior. Mas o amor de Deus. E nós precisamos receber isso. Nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis de tecnologia, já há algum tempo eu vinha sentindo isso. Deus, o que é que falta? E eu sinto que falta Davi. Deus precisa levantar você como um Davi. Saul na sua vida precisa morrer. Que Saul, ele desvia-se de Deus. Saul sempre vai buscar
adivinhação, pitonisa, vai buscar resultados, ele vai buscar soluções em fontes erradas. Mas Davi vai buscar em Deus, mesmo fraco. E a gente vê um padrão de Davi, não é aquele padrão que a gente fala, o homem é perfeito. Não, ele não é perfeito. Mas o Deus perfeito que ele se esforçava a buscar, fez dele um homem coberto pelo Senhor. E eu acho isso tremendo. Eu oro para que você, pai, você, mãe, invista nos seus filhos, invista nessa geração, se envolva com eles e que o Senhor te renove, como ele renovou Caleb. Caleb, com 80 e poucos anos, achavam que ele ia aposentar, e ele diz, eu estou novo, eu tenho vigor como de 40 anos atrás, para subir, tomar e conquistar a promessa e a terra que Deus me deu. Então, nós sabemos a história de Josué e Caleb. Se você que está nos ouvindo na rede não conhece essas histórias, nos procure, queremos compartilhar essas histórias bíblicas que são aplicações para nós. Eu quero ler hoje com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é uma noite de ceia, de celebração. Eu acho um ponto muito importante, muito rico, a ceia do Senhor. Eu tenho assim uma impressão que a gente consegue fazer um culto mais para Deus na ceia. Às vezes a gente tem um culto mais evangelístico, um culto queremos ser mais avivado, um culto de cura e etc. E às vezes nós perdemos o foco. Em vez de fazermos um culto para Deus, nós começamos a fazer um culto para as pessoas, para atender as necessidades delas. E nós precisamos ensiná-las que quando elas vão a Deus, Deus supre suas necessidades. Seus problemas não são resolvidos quando você consegue a resposta de uma pessoa, mas quando você consegue um contato com Cristo. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é a primeira, não vou falar que é a primeira, é a quarta menção da ceia. Ceia significa comunhão com Deus. Nós conhecemos alguns nomes como lá a igreja primitiva, a igreja no primeiro século chamava de Eucaristia, ou depois veio Santa Ceia, e nós, por uma questão de interpretação, gostamos de usar a palavra ceia do Senhor. Não é minha, não é sua, é do Senhor. E no sentido Santa Ceia, ela também foi traduzida como se fosse alguma coisa muito justa, Então é muito santo, então eu não posso tomar. Se é santo, se é separado para Deus. Mas no sentido também de sermos santos, então nós também podemos também interpretar que também é algo separado para Deus. Então hoje nós estamos tomando a ceia do Senhor, um pedacinho de pão, um pedaço de um cálice de suco em memória ao Senhor Jesus. Nós sabemos que a história conta que a ceia, ela era praticada depois de uma refeição. Eles almoçavam, eles jantavam, tinham uma refeição à tarde, à noite, melhor dizendo, e no final desta refeição, todos estavam já satisfeitos, haviam 4 cálices, a última ceia, então, eles tinham isso como memorial. Agora, para encerrar, chave de ouro, nós queremos compartilhar. Foi o que Jesus fez, e ela foi instaurada, ela foi iniciada na Páscoa, que representa uma figura de Cristo, o Cordeiro Pascal. Cristo morreu por nós, e também uma libertação do povo do Egito. E Egito significa escravidão, e nós sabemos que também fomos livres da escravidão do pecado com Jesus, e aí tem um paralelo muito interessante com a igreja. Então, capítulo 11, versículo 23, e nós conhecemos essa parte, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, nós também temos essa menção da ceia. Uma doutrina, faz parte da nossa doutrina, da nossa fé, faz parte da igreja. Você é membro de uma igreja quando você participa da ceia do Senhor, quando você participa disso. Então, dentro da membresia da igreja está a ceia do Senhor. Então, nós fazemos parte da igreja, parte do corpo de Cristo e parte do povo de Deus. E são 3 vezes mencionadas nos evangelhos. Nós vemos que interessante que Mateus, que representa Jesus como rei, ele fala sobre a ceia, Mateus 26. Marcos apresenta Jesus como sacrifício, como servo, ele apresenta 14, 22, fala sobre a ceia.
Ele escreve, comenta sobre a ceia. E Lucas 22, 19, que fala de Cristo, sacrifício perfeito, o homem perfeito, fala sobre a ceia. A gente não vê a menção em João, porque João, ele tem uma postura de Jesus, não só como o Cordeiro de Deus, mas João apresenta Jesus como Deus. Você pode ver que ele diz, no princípio era o verbo se fez carne, e ele usa a mesma construção de Gênesis capítulo 1. Então é um Senhor como Deus. Aqui ele não é só um sacrifício, aqui ele é Senhor, soberano. E depois nós vemos Paulo compartilhando conosco. Ele diz o que eu recebi do Senhor. Ele recebeu isso diretamente de Jesus. Paulo teve uma revelação de Jesus. Paulo teve uma experiência, ele ficou 4 anos ali trabalhando ali no deserto, sozinho. O seu encontro com Deus durou 4 anos. Se nós queremos ter uma revelação de Deus, precisamos dar nosso tempo para Deus. Nós precisamos dar nosso dia para Deus. Nós temos o nosso dia do Senhor, que é o domingo, para a gente receber de Deus, investir nas coisas de Deus. Eu creio que é um tempo que Deus pede para que a gente descanse nele. Então, a palavra descansar, eu sei que é no sábado, mas se você olhar no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela celebrava no primeiro dia. Há uma transição de aliança. No Antigo Testamento, nós vemos muita lei, mas a lei não salvou as pessoas. A lei só dava recado, só avisava. A lei não foi salvadora. A lei foi uma orientadora. Mas depois nós vemos Cristo nos salvou. E aí nós não só damos o último dia para Deus, mas damos o primeiro, etc. Assim a igreja fazia no primeiro século, e nós aprendemos com essa igreja que está aqui no primeiro século. Eu vou ler alguns versículos depois com vocês. Então nós queremos guardar hoje para o Senhor, hoje é um dia do Senhor, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então algo na palavra de Deus precisa ser ensinado, praticado na igreja. Praticado na igreja. Nós estamos vivendo um tempo contemporâneo que as pessoas escutam, mas não praticam. E ela incorre num julgamento de Deus sobre a sua vida. Então eu preciso assimilar, pedir a ajuda do Senhor. E ele diz assim então: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança. Não está falando da antiga aliança. Nova aliança. Nova aliança no meu sangue. Não, a antiga aliança era feita com sangue de animais, a nova aliança com o sangue do Messias, o sangue do Cordeiro de Deus. Então essa aliança que nós participamos, ele diz: façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar é proclamem, preguem. Isso não era uma mensagem só para os apóstolos. Isso aqui não é uma mensagem só para pastores. Isso aqui é uma mensagem para toda a igreja. Toda a igreja. Pregar, anunciar Jesus. Portanto, qualquer que come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão, beber deste cálice. Pois o que come e bebe, indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. E essa palavra dorme significa morte, Quando a gente não discerne, quando a gente não está fazendo o que está falando a palavra do Senhor. Então eu quero começar com vocês aqui falando um pouquinho sobre esse texto. Eu li só o texto de Coríntios, nós já conhecemos bastante os textos dos evangelhos, mas o versículo de Lucas 22, e que Paulo também replica aqui, ele fala a mesma coisa. E eu quero chamar a atenção para essa primeira frase aqui. Quando a gente toma ceia, quando a gente faz a ceia, nesse culto, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. E nós cantamos aqui: só para te adorar e fazer seu nome grande. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é o propósito da ceia, da celebração. O propósito da celebração não é destacar qualquer pessoa, que é Cristo.
E nós, pastores, ou líderes, obreiros, qualquer irmão que venha subir e compartilhar, está apontando para Jesus. Então eu quero convidar você para isso. O propósito nosso é o que está lá em Lucas 22 e o que eu acabei de ler aqui para vocês. Fazer isto em memória de mim. Essa palavra memória é você focar, é você lembrar do Senhor, lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz, lembrar do que Ele fez por você. Como que vou lembrar do Senhor? Bom, eu vou, em memória de mim, estou lembrando de Jesus. Mas não é só você lembrar de Jesus. Lembrar, Ele não está falando para você lembrar dEle, mas o que foi feito por você através dEle. Então toda vez que a gente vem tomar ceia, a gente fala, eu penso uma coisa assim comigo. Ele morreu por mim. Era para eu morrer. Hoje eu tenho vida por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Não tem um bom aqui. Não tem ninguém que serve aqui. Não tem ninguém que preste aqui. Mas quando ele morreu, ele restaurou você numa condição de ser resetado, formatado. Você nasceu de novo. Nós conhecemos na natureza algumas espécies de animais que conseguem se reconstituir, conseguem crescer. A lagartixa quebra o rabinho dela, com o tempo ela vai. A lagosta, quando é decepado um dos braços dela, uma das garras, com o tempo ela vai crescendo. Olha que poder regenerativo. Você tem a estrela do mar, você que quebra lá uma espécie, e outras coisas aí que a gente sabe. Você pega um galho de uma árvore, você quebra ele, você destrói, corta, vai lá com... O que acontece depois de algum tempo? Ele brota de novo. Então Jesus fez algo por nós. E nós não tínhamos esse poder regenerativo. Nós simplesmente morremos. Todos pecaram, todos foram destituídos da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele nos reconstituiu. Então hoje, por causa de Jesus, se cortar aí um braço, você espera que Deus vai agir em você. Se você fizer uma coisa que não está legal, o Senhor vai te perdoar, vai te restaurar. E você volta a crescer, volta a restaurar. Então o Senhor nos deu esse poder de vida. Não havia vida em nós. E eu quero ser grato a Deus. Então quando a gente vem em memória, quando você lembra, como um aniversário, a gente vai para o aniversário, e hoje foi o dia das mães, e eu sei que você foi visitar sua mãe, e difícil a pessoa que não lembra de levar algo para a mãe. Segundo a pesquisa aí, parece-me que, eu não sei se é a terceira ou segunda data de festividades que mais aquece o mercado, o comércio. Perdendo só para o Natal, uma coisa assim. Então todo mundo leva algo. E quando a gente vem para a ceia, quando a gente vem para a presença de Deus, a gratidão que a gente tem, a gente sempre traz algo. E eu não estou falando de coisas financeiras, eu estou falando de um coração. Deus quer seu coração. Se você não pode dar seu coração, não traga sua oferta. Não dê sua oferta. Não vai ser bênção. Deus quer seu coração. Nós estamos tão preocupados e começamos a ficar falando, de hoje tem uma rejeição muito grande com a igreja, com pastores. Eu não sei porquê, também tem gente que criou uma situação muito difícil. Mas nós sabemos que tem muita gente séria, muita gente honesta, graças a Deus, e que estão mais preocupados com o coração do povo. E nós estamos querendo ensinar isso, que você venha com o coração. Com o coração crendo, agradecendo e reconhecendo o que Ele fez por você. Então quando eu venho e falo, Deus, que bênção. Eu não merecia nem estar na porta de uma igreja. Eu não merecia nem passar na frente aqui, eu tenho que, ter uma igreja ali, eu sou tão pecador, tão falho, que eu não posso nem passar na frente, eu tenho que dar uma volta. Hoje o Senhor me fez entrar, sentar, estar aqui na frente e compartilhar. Graças ao Senhor. E eu sei que isso é importante para Deus, quando você vem com o coração. Então a ceia é lembrar do que Ele fez. O propósito da ceia é isso. O propósito da ceia não é você vir a Deus com seu coração, e muitas pessoas procuram Deus de uma maneira estranha.
Se você ama e louva o Senhor, você vai entrar na presença do Senhor, Ele vai suprir você. Mas quando você vem só para querer receber, só para negociar com Deus, você não consegue entrar na presença do Senhor. E é a presença do Senhor que nos abençoa. Então é fácil, muda a motivação. Venha porque você o ama, venha porque você está fazendo isso em memória, é você usar o quê? Pensamento. É você imaginar quem eu fui. Quantos de vocês se alegram, quantos de vocês têm orgulho da sua vida antes de conhecer Jesus? Ele nos perdoou, Ele nos amou. E Ele está dizendo aí que nós também temos que fazer isso. Então, irmãos, é isso que nós temos que viver. E nós juntos aqui celebramos. Porque nós conhecemos a vida uns dos outros, né? Uma cidade como nossa aqui, nós conhecemos nossas vidas, nossa família, nossos pais, nossos avós, bisavós. Esse dia eu encontrei uma pessoa, ele falou, você não é filho de fulano? Sim. Não é neto de ciclano? É. Eu conheci seu avô, seu bisavô. A pessoa conhecia toda a minha história, nem sabia. Que bom quando a gente conhece a nossa história. Que bom quando a gente não se ilude conosco. Senhor, olha quem eu sou. Então o texto de Coríntios fala assim, por isso que quando a gente vai tomar a ceia, examine-se o homem a si mesmo, cada um. Não é para a gente chegar na igreja e examinar o meu irmão, minha irmã, não é meu papel. Né? Isso não é papel de nenhuma pessoa. Isso é com Deus. É Deus que examina. Se o irmão está bem, não está bem, isso é com Deus. Ele que é Deus. Vamos prestar conta a Ele. Amém? Aqui a gente, como líder, como pastor, a gente só pode dar direção para você. Irmão, ó. Só para te adorar. Eu vim aqui para isso. E fazer seu nome grande. Então, quando o nosso foco é Jesus, irmãos, ó, a gente vai virar uma maravilha. É bênção. Vamos fazer isso. Qual é o propósito da nossa ceia? Qual é o propósito do nosso culto? Qual é o propósito da nossa reunião? A gente vem aqui celebrar o Senhor. Né? Nós temos nosso discipulado, nós temos nosso pastoreamento, nós temos nossos outros encontros, podemos falar, marcar, aí a gente precisa ser pastoreado, discipulado, né? Nós precisamos de nossos irmãos, precisamos dos nossos pais, precisamos dos nossos mestres, para nos ajudar na nossa vida, para nos ensinar as matemáticas da vida, para nos cobrir em oração, para a gente vencer as nossas tempestades, e para destruir os filisteus, e não deixar Golias para os nossos filhos. Tem muitos filhos sofrendo, porque os pais deixaram crescer os gigantes nas suas vidas, e os filhos sofrem, eles não têm uma base bíblica, não têm uma bagagem espiritual, eles trazem uma carga, né, meio que genética, meio que espiritual, às vezes por causa daquele espírito que cegava a família, a casa. Nós cremos que existem esses espíritos familiares que estão aí sempre repetindo e replicando os pecados das pessoas enquanto elas não se convertem, não vêm para Jesus. Isso começa a ser repetitivo na vida das pessoas. Mas quando Jesus entra, irmãos, todo esse mal tem que sair. E nós estamos aqui para pregar Jesus, e esse que é poderoso. Então, a ceia do Senhor, ela não pretende ser uma memória do nascimento de Jesus. Nós não pretendemos aqui, olha como Jesus nasceu em Belém, não é isso a ceia. A ceia, ela não pretende trazer uma memória, a não ser da morte e ressurreição. E saber por que Jesus morreu. Algumas pessoas, por que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele estava ameaçando o governo romano. Outros, Jesus morreu porque ele estava pregando contra a doutrina dos israelitas. Não, os judeus não tem nada a ver com isso, nem os romanos. Jesus morreu por nossos pecados. E se ele não morresse pelos nossos pecados, se o tropeço de Israel em recusar ali o Messias, em permitir que ele fosse levado à cruz, se Jesus não viesse morresse, todos nós estaríamos perdidos. Então é muito importante que a ceia do Senhor, ela seja tomada desta consciência, né? O cristão precisa refletir sobre o Salvador que sofreu por nós.
e fazer com que a gente, puxa vida, quando eu vou andar no dia a dia, Jesus sofreu por mim. Então, aí eu vou vencer o pecado. Aquela pessoa brigou comigo, vou arrebentar a cara dela, vou brigar com ela. Opa, Jesus sofreu por mim. Ele levou uma surra por mim. Eu não vou fazer isso porque eu amo Jesus. Eu não vou fazer isso porque eu respeito Jesus. Eu posso ter, durante a semana, a gente tem muitas oportunidades de errar, pecar, fazer um monte de coisa errada. Mas a gente não faz porque vem aquela consciência. Não. Eu não vou trair meu mestre. Eu amo Jesus. Então nós temos, o propósito da ceia é em memória de Jesus. Só para te adorar. Nem tinha combinado com Wesley esse cântico, né? Mas quando ele começou a tocar, o Espírito Santo veio no meu coração. E eu quero convidar você para orar, buscar o Senhor. Uma coisa que tem me renovado bastante, irmãos, é leitura da palavra de Deus. Eu sei que tem gente que já leu a Bíblia o ano passado inteiro, tem gente lendo agora, mas eu sei que tem gente que largou, fechou a Bíblia e não está lendo mais. Você precisa retomar a sua leitura. É a carta de Deus para você. Se não sabe, liga para a gente. Pastor, não entendi isso. Né? Nós temos hoje muitas versões simplificadas, mas leia a Bíblia. O Espírito Santo, quando você está lendo, ele vai mandar ali alguém falar com você. Deus vai mandar. Nós conhecemos aquela história de aquele príncipe da rainha lá de Candace, que veio para Samaria, veio para Jerusalém, lá, e ele estava na carroça e lendo, carruagem, melhor, carroça não, carruagem. O homem era rico, o homem era príncipe, o eunuco, né? E ele estava lendo as escrituras de Isaías, e não sabia o que estava acontecendo, mas Deus transportou o seu servo para aquele caminho, e ele parou, e de repente, e o Espírito Santo pergunta para ele, fala com ele, corre, se entende o que lê? E ele foi, entrou, olha, se entende o que lê? E ele diz, como? Se não há quem me explique. Aí mandou parar a carruagem, ele entrou, explicou as escrituras, e ele decidiu ali ser batizado. Nós precisamos de pessoas. Irmão, se você falar assim, pastor, não preciso de ninguém, estou sozinho. Irmão, desculpa falar uma coisa para você, já era. E Deus, Ele nos fez para sermos uma comunidade. Ele nos fez para sermos uma família. Né? Você vê que Jesus, hoje eu falava isso, quando Jesus, Ele falou, eu vou para meu pai, vosso pai. Né? Hoje nós casamos, nossos filhos casam embora, deixa o pai, deixa a mãe, né? Só volta no dia das mães. Mas Jesus não, vou para o meu pai, vosso pai. O plano de Deus de família não é separar, não é se distanciar, é ficar juntos. Que alegria se a gente pudesse ficar com a nossa família. Pois é isso que Deus planejou. Nós não podemos porque precisamos correr para nosso sustento. Mas eu quero dizer algo, Deus nos sustenta. Então, a primeira coisa, objetivo. Segundo, eu quero falar sobre os símbolos. Pão e vinho. Né? O símbolo é muito importante, são dois símbolos que representam o corpo de Jesus. Aqui o símbolo não é o corpo, representa, porque quando Jesus tomou e apresentou os seus discípulos, Jesus apresentou os seus discípulos, e ele estava em carne ali, e sangue ali, mas era uma referência para que a gente pudesse ver. Então, deu aos discípulos aquele pão, só que Jesus falou o seguinte, ele deu aos discípulos pão sem fermento, para representar seu corpo, e o fruto da videira, suco de uva, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Foi uma figura, né? Nós temos aqui então o pão sem fermento. O fermento é figura de pecado. Na Bíblia toda, a Bíblia fala fermento é a heresia dos fariseus. Os fariseus eram escribas, inteligentíssimos, escreviam, sabiam muito, e sabe, né? Hoje nós temos livros e podemos ler alguma coisa, mas eles criaram algumas correntes estranhas. Então o Senhor falou para a gente tomar cuidado com isso. Ele não deixou dúvidas sobre a relação deste sacrifício com a nossa salvação. Mateus 26, 28, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para remissão do pecado. A salvação tem uma condicional, tem que tirar o pecado da sua vida, e a gente não pode ficar abraçando o pecado. Pastor, isso aqui não vou deixar, isso aqui não vou perdoar, isso aqui não vou entregar. Não, aqui é um negócio tudo ou nada. Então nós temos aqui a representação, quando Paulo fala que Cristo é nosso Cordeiro Pascal, e ele fala, lançai fora
o fermento, ele está falando aí, sim, fermentos são heresias, mas também são comportamentos imorais. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, não há nada mais de imoral para Deus do que você não ter fé. Não há nada mais imoral para Deus, né? Nós temos uma conduta muito social. Aquele irmão fez isso, fez aquilo. Não, mas a coisa mais imoral para Deus é você entrar sem reverência, você não discernir. Nós levamos muito em consideração nossas ofensas humanas, mas não levamos em consideração ofensas que praticamos contra Deus. Quando a gente vem no culto, para outra coisa. Quando a gente participa, para outra coisa. E eu estava dizendo aqui, o Paulo fala, né, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, ele come para a sua condenação. E nós temos que tomar digno, ninguém está digno de tomar essas coisas, a ceia do Senhor, então nós não somos dignos, é pela misericórdia de Deus. Mas o que Paulo estava querendo dizer, não eram as coisas, né, as ofensas. A igreja de Coríntios era uma igreja problemática, tinha muitos problemas entre as pessoas, mas não era exatamente isso que ele falava com relação a Deus. Quando você tem um problema com Deus, eu não tenho dúvida que você vai ter um problema com todo mundo. O primeiro problema que você vai ter é com o seu pastor, porque você não vai acompanhar a palavra de Deus, né? O pastor, aquele que recebe de Deus e traz a vontade de Deus para a nossa vida. E eu falava ontem para os adolescentes, para os jovens, né, qual a diferença de Saul e Davi? Saul não ouvia Samuel. Samuel deixou claro para ele que ele não era para ele consultar outra coisa, orientar ele não procurava Saul, ele queria andar de acordo com o coração dele. Por isso que Deus o rejeitou. E a geração de Davi? A geração de Davi ouve, escuta Samuel. E quem é Samuel? Samuel são aqueles que escutam Deus, são nossos líderes, são nossos irmãos, nós somos aqueles que são maduros. Nós precisamos ouvir aqueles que ouvem Deus, né? Eu sei que hoje nós estamos vendo hoje muita influência digital, né? E na área no mercado, no trabalho, isso é fantástico. Tem muitas áreas aí que precisa ter, né, esses coaches, mas você precisa entender que na igreja você também precisa ter uma influência espiritual. Você precisa aprender a ser um Davi. E ele foi um homem que ouvia Samuel. Ele ouvia 2 profetas, Samuel e Natã, né? E quando morre Samuel, ele começa a fazer bobagem. Na verdade, nós vamos ver o episódio de Natã depois que Samuel morre. Aí ele comete o pecado, ele perdeu, daí Deus levanta Natã para falar com ele. E ele escuta Natã, e ele se arrepende. Nós precisamos ser uma geração de amados de Deus, que escuta a palavra, escuta a igreja, lê a palavra de Deus, né? E o mundo rouba isso. Eu sei que você toda hora vendo tantas coisas, quando chega a live do pastor, você, 5 minutos, 12 minutos, alguns irmãos nem acessam. Alguns esses dias conversando com o irmão, ele nem sabia o que eu estava compartilhando. Postei lá, eu coloquei isso no grupo, coloquei isso aqui para você, mandei para você, não deu tempo. Eu queria que você encontrasse um Samuel para você, né? Ninguém é obrigado a falar assim, Zé, você vai ser meu Samuel. Pastor Nivaldo, você vai ser meu... Não precisa ser eu, ser o Zé. Ou Marcelo, você vai ser meu Samuel. Ou aqui um irmão mais maduro, não tem problema. Mas você precisa de um Samuel na sua vida. Senão você vai achar um Betseba. Você vai, uma hora, em vez de ir para a guerra, em vez de você ir para a luta, em vez de você destruir os filisteus, você vai ficar olhando uma mulher. O que aconteceu com Davi. Então, quando perdemos referência, né? Agora, o que determina Davi não é a queda dele. O que determina Davi é o que ele fez a vida toda, e não o que ele fez uma vez na sua vida. Então isso você tem que olhar para a sua vida. Eu tenho que ver o que você tem feito a vida toda. E não só aquela queda sua. Porque Deus está vendo isso em você. Deus está vendo isso em você. O que determina isso? Então, trazendo aqui para nós os símbolos, nós precisamos nos apropriar desse símbolo. Entender que o pão sem fermento, você descobriu
notou, puxa, esse pão está esquisito, pastor. Esse pão, olha o pão que a gente tem aqui, né? Os irmãos estão na internet. Esse aqui é um pão asmo, o asmo, né? É um pão sem fermento, ele não cresce. Mas ele é muito saboroso. Ele é muito gostoso. Né? Nós temos a felicidade de ter um pastor que é padeiro e mexe com pão, com trigo e faz isso para a gente. Tem 2 padeiros aqui. Todo mundo. Trigo é bênção. Então, amados, Deus é um Deus de alegria, de paz, de alimento. Tem um negócio que faz mal para você, o fermento. O fermento. E nesta ocasião não podia ter fermento. E é interessante que depois de 50 dias, lá na festa do Pentecoste, depois de instaurada a Páscoa, depois de instaurado a ceia do Senhor, nós temos o Pentecoste. Nós temos a festa do Sukkot, que fala, né? Pentecoste é a palavra grega. E o que acontecia nessa época? Era o momento que era para levar a Deus todos os primeiros frutos. E como é que eu sabia o que era primeiro fruto? Quando eu nasci em casa, o primeiro fruto, eu colocava uma fitinha vermelha. E tudo que era primeiro, eu colocava uma fitinha vermelha. Se era um animal, se era meu salário, se era não sei o que lá. E depois de 50 dias eu levava para o Senhor. Aquilo era do Senhor. Não é para levar tudo, não é para você entregar tudo. É uma parte, o primeiro. E daí? Não é para o pastor, não é para pessoas, é para o Senhor. E quando chegava lá, eles traziam aquela oferta. Eles traziam o primeiro para Deus. Eles vinham dizendo só para te adorar. Então, o dia de Pentecoste foi marcado porque Deus recebeu o sacrifício de Jesus e aceitou as primícias do povo. Porque Jesus também era as primícias. É interessante que nesse dia, no dia de Pentecoste, era para cada um trazer 2 pães. Mas nesse dia, os pães tinham que ter fermento. Nesse dia, era para vir com pão com fermento. No Pentecoste, era para vir com fermento. Porque o Espírito Santo ia agir. Irmãos, quando você vem para Jesus, você vem com fermento, vem com pecado. A gente vem com pecado. Pastor, eu venho, nós cantávamos um cântico muitos tempo atrás que moveu aí a igreja, chamado Eu Venho Como Estou. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho com o meu pecado, eu venho com o meu fermento. No dia do Pentecoste, o pão era com fermento. Pode ou não pode fermento? Que história é essa, pastor? Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, irmão, não importa o fermento que você tenha, o Senhor te liberta. O Senhor te perdoa. Sabe, não importa. Não importa, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas aqui na ceia, isso aqui não está falando de nós. Lá em Sukkot fala de nós. Lá no Pentecoste fala de nós. E Deus sabe que a gente não é perfeito. Mas Ele nos abençoa. Mas aqui na ceia, nós estamos tomando coisas que representam Cristo. E Ele é perfeito. Então nós tomamos todo cuidado de não usar um vinho que é fermentado, quando ele é alcoólico. Por isso é suco de uva. E nós tomamos cuidado de não oferecer um pão com fermento, porque aqui representa Cristo. E hoje você vai pegar esse cálice, vai pegar esse pão, e você vai agradecer o Senhor, porque você está celebrando com um propósito, de lembrar o que Cristo fez na sua vida, por você, por sua família. E saber que Ele não tinha pecado, morreu para perdoar os seus pecados, porque os nossos pecados nos destroem. Mas quando Cristo morre, Ele destrói os seus pecados, e não você. Nós gostamos, alguém pecou, nós gostamos de destruir a pessoa, mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. E nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos destruir o pecado, e não a pessoa. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus porque podemos cumprir essa ordem.
Vamos louvar o Senhor porque nós podemos tomar da ceia do Senhor. E eu quero terminar aqui com nossa transmissão. Agradecer as pessoas que nos acompanharam, você que está em casa. Alguns irmãos estiveram aqui na igreja às 19 horas para tirar seu cálice, para tirar seu pão. E se você não veio ainda, se quiser vir, nós temos aqui uns 10 minutinhos para você correr. E estamos aqui ainda uns 20 minutos para entregar para você, se você não retirou. E se você, os irmãos estão aqui conosco, nós já vamos compartilhar com vocês. Mas antes, eu quero orar com os irmãos que estão aqui e com as pessoas que estão nos assistindo, que você saiba que Jesus morreu por você. João, lá no livro de João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala de mundo, né, nós temos uma ideia do pecado, do mundo pecado, mas Deus está falando, tem uma ideia de pessoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, qual é o propósito de Deus para aqueles que creem em Jesus? Não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. É óbvio que ele não está falando de uma vida natural, porque se fosse assim a gente nunca ia morrer, nunca ia envelhecer, nunca ia ficar doente, mas ele está falando de uma vida eterna. Então você que nos assiste agora e os irmãos que estão aqui, possam experimentar a dádiva e o presente de Deus. Vamos orar um pouco nesse instante, antes de nós terminarmos. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar por esta comunidade, eu quero orar pelas vidas que estão nos ouvindo, que foram tocadas por essa palavra. Saber que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Senhor, apagou o escrito de dívida que era contra mim. O Senhor apagou o escrito de dívida contra o meu irmão. E agora, Pai, nós queremos viver para o Senhor. Toda vez que nós vamos fazer algo, nós queremos, Senhor, ter em mente, eu vou fazer por causa de Jesus, e eu não vou fazer por causa dele também. Por isso a minha vida é dedicada ao Senhor. E eu quero orar para que meus irmãos possam cada dia mais dedicar sua vida, seu tempo, sua casa, sua família para Deus. Ser uma geração de Davi que venha destruir os Golias, para que outras gerações não sofram com esses gigantes, com esses problemas, com essas maldições. Pai, nós queremos nos levantar como uma igreja para destruir essas maldições sobre a nossa geração, e que a nossa geração seja livre para te adorar, seja liberta para te servir, e não a Deus servir a esse mundo. Pai, uma vez que somos libertos do mundo, não precisamos voltar para ele. Que o Senhor nos livre de todo fermento, que são, sim Deus, imoralidade, brigas, contendas, malícias. Deus, há uma lista enorme sobre isso na tua palavra. Livra-nos disso. Mas Deus, livra-nos de pecar contra ti e de fazer algo onde o Senhor não é objetivo e nem propósito. Nós queremos declarar que estamos aqui para te adorar. Abençoa as vidas que estão nos ouvindo, e eu oro para que essa pessoa que está nos ouvindo agora abra seu coração e receba esse perdão, receba Jesus, e Ele nos recebe, mesmo com o nosso fermento, Ele recebe, e no dia de Pentecoste, esse fermento vai ser queimado pelo Espírito Santo, e essas vidas vão ser transformadas pelo poder da presença do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde cada vida que está aqui e que nos ouve, e que dê essa semana uma semana de bênção, uma semana de vitória. Livra, Senhor, e protege contra qualquer enfermidade, qualquer, ó Deus, infecção, qualquer mal que esse Covid possa acontecer. Nós oramos por nossos amigos, queremos agradecer por aqueles que estão se recuperando. Estamos orando, Senhor, por várias pessoas, e temos notícias boas que eles estão melhorando. Nós continuamos orando por eles. Nós também colocamos outras vidas, Senhor, que foram contaminadas, estão aí suspeitas, estão tristes, mas eu creio que o Senhor já vai, Deus, na frente, para libertar, para curar e fazer a sua obra. Não importa se nós temos fermento, o Senhor está falando para esses pães que têm fermentos, que estão com pecado, venha, traga para o Espírito Santo vai te transformar, em nome de Jesus, que o Senhor transforme a nossa vida, não para vivermos no fermento, mas para que a gente possa ser um pão sem fermento como Jesus, pela obra do Espírito Santo. Não é obra humana, não é obra de um homem, de uma igreja, mas é obra do Senhor.
Assim, Pai, nós intercedemos pela sua igreja. Que o Senhor abençoe essa igreja, essas vidas, trazendo, Senhor, tempo de paz, tempo de alegria. Espírito Santo, o Senhor seja meu coach, seja o coach, seja um influenciador espiritual do seu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ter um louvor com Wesley, e depois desse louvor, você que está nos ouvindo aí, um abraço, fica na paz do Senhor, e nós vamos estar aqui ministrando a ceia do Senhor. Ó Deus, me sondas. Os irmãos vão buscar a ceia. Se você puder ficar no seu lugar, vai ser legal. Amém? Só um instantinho. Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. E esse pão que está sendo distribuído nesse lugar, e oramos por essa família, por essa casa, esses irmãos que estão nos ouvindo por essa transmissão. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, e que o Senhor derrame sua misericórdia e amor sobre cada família, e que cada pessoa que está nos ouvindo possa voltar para o Senhor, possa participar da ceia do Senhor, fazer parte do discipulado, porque o Senhor tem discípulos, tem seguidores, e possa viver para o Senhor. Deus, nós queremos despertar seu povo para que possam participar da ceia do Senhor e fazer em memória do Senhor, que possamos pensar nessa memória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, aleluia.